Maravilha, maravilha. Respondendo aqui um vídeo do Instagram, que eu coloquei somente aí o texto, né? Mas vou explicar para entender. Então, em Atos capítulo 17, versículo 24, né? Estevão, antes de ser martirizado, ele falou aqui, ó: o Deus que criou o universo e tudo o que nele existe é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Então ele estava dizendo que na nova dispensação Deus não habitaria em templos feitos por mãos humanas. Tá? Quando você vai ler o Novo Testamento, você vai ouvir Jesus falando que ele ia derrubar o templo e ao terceiro dia ele ia restituir o templo. Entendeu? Então o que ele estava dizendo? Que na velha dispensação tinha o lugar onde o sumo sacerdote entrava no Santo do Santo, onde a presença de Deus se manifestava e Deus falava com o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote transmitia para o povo. Então Jesus, quando morreu, ele destruiu essa dispensação. O véu do templo se rasgou e ele deu para nós o privilégio de sermos o templo do Espírito Santo. Se for pegar versículo aqui, não vou ficar aqui, eu vou colocar um monte de versículo da palavra de Deus. Mas o que acontece é que na internet você vai encontrar um monte de pessoas que lê um pouco a Bíblia e não tem a graça e a sabedoria e começam a propagar heresia contra a igreja, contra pastores. Entendeu? Quem odeia pastores é o diabo. Tem o falso, tem o verdadeiro, mas a maioria dos pastores abençoados estão aí, dão a vida pela igreja e pelas ovelhas. Não é porque você conheceu aí meia dúzia de falsos profetas que todos são. Tá entendendo? Então, você não pode ser como essas pessoas. Você tem que ter comunhão com o Espírito Santo. Já viu o espírito do urubu, o carniceiro, que só procura coisa errada? Você não tem esse espírito, você tem o Espírito Santo, amém? Maravilha? Se você não buscar a revelação da palavra, ler a Bíblia de verdade, você não tem discernimento, você é uma pessoa natural, então você não vai compreender. Os falsos profetas, tem dos dois lados, tem o falso profeta que prega a palavra errada e tem os anticristo, que é contra Cristo, contra a palavra, esses que usam a palavra contra a igreja, para tirar a fé das pessoas, colocar em descrédito a igreja e os líderes que pregam a palavra de Deus. Então, aqui realmente Deus não habita em templo feito por mão humana, tá entendendo? Ele habita em quem? Em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Aqui, ó, vamos ver aqui. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? E que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos? Por isso que tem pessoa que ele fala que crê em Deus, crê tudo, mas o camarada, ou vice-versa, a mulher, o homem, ele profana o santuário. Profanar o santuário não é o santuário de tijolo, amém? É o santuário que é o corpo. Como que uma pessoa é santuário do Espírito Santo e profana o templo? Como? Fala para mim. O que Jesus disse para Nicodemos? Que ele tinha que nascer de novo para herdar o reino de Deus, porque agora é uma nova dispensação. Não é ir lá no salão ou na catedral que a pessoa é salvo. Ele tem que nascer de novo para ser salvo. Da água e do Espírito. Quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem prostituía, adulterava não adultera mais, quem bebia não bebe mais. É uma nova vida para ser santuário, porque o corpo é o santuário. Então a pessoa fala, não, pode beber um pouquinho. Então quando você bebe, você dá legalidade para o espírito maligno entrar em você. O espírito de Satanás vai usar a tua boca, teus olhos, tuas mãos, teus pés, você nem percebe.
mas porque você dá lugar para ele, dá base legal para ele operar na tua vida. Então, por isso você não decola, você não sobe mais alto no mundo espiritual, entendeu? Em Cristo. Nós temos que estar realmente libertos, nascidos de novo. Somos santuário de Deus. Como eu posso profanar o templo através dos meus olhos, das minhas mãos, da minha boca, do meu ser? Tá entendendo? Então tá aqui, você é o templo do Espírito Santo. Deus não habita em templo feito por mão humana. Maravilha? Maravilha? Pois fosse comprado por alto preço. Não foi com dinheiro. Pedro disse que não foi com ouro nem com prata, mas foi com sangue do Cordeiro, imaculado e incontaminado. Glorificai a Deus no vosso corpo. Então, todas as vezes que você peca contra o teu corpo, você peca contra Cristo, você dá lugar para o diabo entrar na tua vida, na tua família. Aí o demônio entra na tua família, entra na tua vida e apronta tudo que ele tem que fazer. Ele veio para roubar, matar e destruir. Entendeu? O líder, principalmente o líder, né, pessoas que são casadas, entendeu? Ou que vive junto e pratica a iniquidade, os filhos é que sofrem, porque o demônio entra dentro, não tem proteção, porque a oração de uma pessoa desse tipo não chega no trono, entendeu? Então, vamos avançando. As consequências do pecado, depois nós vamos falar sobre isso. Então, nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em templo feito por mão humana. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e eu unirei a uma prostituta? De forma alguma. Ou não é o vosso corpo, ou não é de vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Porquanto está escrito, os dois serão uma só carne? Então como? Então não tem como uma pessoa viver no pecado e ser templo do Espírito Santo. Não sabeis vós que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não deixes enganar nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os que entregam as práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool, droga, qualquer tipo que destrói, que dá liberdade para o diabo operar. Tem muitas pessoas que era para estar lá assim, um nível mais alto no mundo espiritual, vivendo uma vida liberado do seu ministério, a sua vida, não consegue, porque dá margem para o adversário, deixa o Satanás ter a base legal de tocar no seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, lugar sagrado, aleluia. Vamos lá então. Os caluniadores, os estelionatários não herdarão o reino de Deus. Entendeu? Então, os filhos do diabo odeiam a igreja. Eu já até escrevi aqui, coloca os falsos profetas como pastor, tem como milhares de homens de Deus na terra de pessoas idôneas. Mas os filhos do diabo não conseguem ver, são cegos, pois eles que crucificou o Senhor Jesus. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, é a verdade absoluta. Então, Deus não habita em templo feito mão de homem, mas ele, antes de ser crucificado, inaugurar a igreja viva, que é eu e você não depende de mim para falar com Deus, você não depende de um pastor, de um bispo, de um apóstolo para falar com Deus. Mas uma pessoa que está morto em pecado, ele precisa de um pastor, de um bispo ou de alguém para orar por ele. Porque ele está morto. Como que um morto ora? Como é que um morto tem comunhão? Não tem. É os vivos em Cristo que põe em liberdade os oprimidos. É a igreja viva que vai pôr em liberdade os oprimidos. Não é com um saco de arroz, com 1 quilo de carne, um paletó, uma coberta que vai libertar o oprimido. Não, o evangelho é pôr em liberdade os oprimidos através do Espírito Santo, através da morte e ressurreição de Jesus. Mas Deus, antes de inaugurar a igreja viva, antes da inauguração da igreja, que foi o dia da manifestação do poder de Deus, dos dons do Espírito Santo, ele falou, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E vós, contudo, a tendes transformado em covis de ladrões. Então, aquele povo religioso naquela época, entendeu? Não entendia isso. É que muitos têm feito. Mas porque tem muitos que faz, tem os verdadeiros homens de Deus, mulheres de Deus. Agora, como que ele está falando dessa casa? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Porque quando você separa um lugar, entendeu? Para
adorar a Deus, para orar, para fazer as ministrações, aquele lugar para ser santificado, consagrado para aquele fins, entendeu? Então, cada lugar tem uma consagração. Uma boate, ela é consagrada ao Satanás para bebedeira, para prostituição, adultério, etc., drogas. Uma boate, quando se fala em boate, você já sabe. Um campo de futebol, ainda que as pessoas usam ele, é para aquele fim. Quando vê um estádio, você não vai lembrar de culto, você vai lembrar de um jogo, porque foi construído para o jogo. Se um lugar é construído para a serviço da palavra de Deus, aquele lugar é consagrado. E Satanás não quer que na terra tenha nada construído consagrado. Não que Deus está lá, não. Deus está em todo lugar. Só que lá naquele lugar é um lugar onde a presença de Deus se manifesta todos os dias, porque ali tem vidas transformadas, pessoas que oram, pessoas que buscam a Deus. Entendeu? Então, elas buscam a Deus. Então, o lugar é um lugar só para esse fim. E onde tem uma adoração, tem a presença de Deus. Presta bem atenção. Se você chega em uma casa que só tem palavrão, palavras torpes, músicas mundanas, quem tem o Espírito Santo, já chega, já percebe a presença dos demônios. É o lugar onde cultiva Satanás, cultiva os demônios. Mas quando chega numa casa onde tem louvor a Deus, palavras de edificação, palavra de Deus, o que você vai sentir? A presença de Deus. A presença de Deus. Ah, mas porque Deus está ali. Não, a presença de Deus está ali porque o lugar é santificado através da oração e da adoração. Santificado, e o lugar é santificado. Tudo que é orado é santificado. Aleluia. Então, é duas coisas. O orado é santificado e o outro, quando é invocado o poder do mal, aquele objeto passa a ser imundo e a presença do demônio. Entendeu? É assim que funciona. Para você entender, se tiver alguma dúvida, tá? Igreja Vidas Transformadas tem o equilíbrio, a temperança de compreender a palavra de Deus como é de fato. Nós não podemos falar mal de ninguém, principalmente dos pastores e das igrejas. Senão nós estamos trabalhando para o diabo. Aleluia. Quem vai julgar os pastores e as igrejas é Deus. Nós pregamos o evangelho e colocamos em liberdade os oprimidos. Um grande abraço, Deus te abençoe sempre.